Bem, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Maria Nóbrega Júnior, eu sou professor de Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande, estou lotado na Unidade Acadêmica de Gestão Pública, no curso de Gestão Pública, o qual será ministrada essa disciplina para aqueles matriculados na RAI, né, que é o sistema extraordinário que nós estamos aí implementando na universidade. A disciplina é Teoria Política do Estado, é uma disciplina obrigatória, é uma disciplina do ciclo básico do curso, né, da instituição. É uma disciplina do início, né, do ciclo básico, como eu falei, e é uma disciplina que traz elementos constitutivos fundamentais para o entendimento do funcionamento do Estado e dos governos, né, que são aqueles responsáveis pela implementação das políticas públicas, políticas essas que são resultado de investimentos feitos com o erário público arrecadado dos impostos do contribuinte, daqueles que produzem, dos trabalhadores e dos empresários, bem como todos aqueles que estão, inclusive informalmente, na economia, eles também contribuem, tá certo? Então, a teoria política do Estado que nós vamos ter aqui, ela é sobretudo institucionalista. Ela tem como base principal para o bom andamento da sociedade e dos serviços públicos as instituições do Estado. Estado composto por 3 poderes, no qual o poder executivo é aquele principal do ponto de vista da aplicação dos recursos, aplicação de políticas e, logicamente, com uma relação muito complexa, mas importante com o poder legislativo e o judiciário ali com a sua função principal de fiscalizar as ações do Poder Executivo, tá certo? Principalmente, mas não só. Então, a estrutura da disciplina, como eu falei para vocês, é uma disciplina de 4 créditos. Então, ela tem 60 horas disponíveis de aula e de atividades, né, das mais diversas. Exercícios, reuniões, por aí vai. A ementa dela, então, a partir desse dispositivo que eu estou apresentando para vocês, nós temos aqui a teoria política, a teoria do Estado, noção, objeto, método, Estado, direito e política, o Estado e seus elementos constitutivos, soberania, povo, território, finalidade, sistemas e regimes de governo, Estado e cidadania no contexto político brasileiro, Estado brasileiro e políticas públicas. Essa é a ementa. São os conteúdos que nós pretendemos trabalhar com vocês. Como eu falei para vocês, em 3 etapas. Primeira unidade, teoria clássica. Segunda unidade, teoria moderna. Terceira unidade, discussões contemporâneas. Temas contemporâneos, certo? Os objetivos é oferecer aos alunos noções teóricas sobre a natureza e o papel do Estado, sua origem, evolução, elementos, instituições, organização e funcionamento. Objetiva-se preparar os alunos para o estudo do direito positivo e as demais disciplinas do curso, com conhecimento básico dos componentes do Estado. Então, por exemplo, para você estudar direito administrativo, é fundamental a teoria política do Estado. Para você estudar direito constitucional, é fundamental a teoria política do Estado. Para você estudar instituições públicas, do contexto público, do contexto privado, essa relação público-privada, é fundamental a teoria política do Estado. Para você estudar a relação, né, os padrões de relação entre o executivo e o legislativo, é fundamental a teoria política do Estado. Para você estudar as políticas públicas como ações dos governos para implemento de políticas e execução, avaliação, é fundamental a teoria política do Estado. Então, tudo que diz respeito ao Estado, à engenharia institucional, às instituições, tudo que diz respeito a isso, a base teórica está na teoria política do Estado. Então, teoria política do Estado termina sendo fundamental para você estudar o curso de gestão pública. Por quê? Porque você está se formando para ser um técnico com um nível superior, vamos dizer assim, do agente que vai intervir diretamente nas ações do Estado. Então, você como gestor público está numa secretaria,
está numa prefeitura, não é? Está numa Câmara Municipal. Você vai tomar decisões tendo como base a estrutura do funcionamento do Estado, do seu Estado. E aí eu não estou falando do seu Estado como unidade federativa, estou falando do seu Estado como estrutura de instituições. O que são instituições? Né? O que são instituições? Instituições são todas as regras formais e informais, muitas das vezes, que compõem uma estrutura de Estado. Então, por exemplo, quando você tem uma instituição que ela funciona mal, o judiciário que não julga, não é, penas, por exemplo, crimes que ocorrem, mas o Estado não consegue dirimir porque simplesmente ele não consegue implementar punição para quem está praticando o crime, como acontece muito com a questão da corrupção no Brasil, né, que para você provar que o sujeito realmente ele lesou o erário público, ele lesou a sociedade, ela exige muitas provas materiais para isso, isso termina fazendo com que seja muito difícil punir, principalmente pessoas com muito recurso financeiro. Então, isso que são instituições. Instituições são essas regras, leis, artigos, portarias, estruturas, engenharias institucionais, né, o próprio formato concreto das instituições, prédios, estruturas administrativas, portarias, como eu falei, protocolos, tudo isso são instituições. E instituições nascem em diversos contextos, não são só instituições do Estado. Né? Por exemplo, organizações criminosas, como a Operação Lava Jato mostrou, lá, né, na relação entre atores corruptos do Estado e atores corruptos das empresas privadas, eles formatam novas instituições, né, informais, que terminam gerando muito prejuízo para a sociedade, como é a questão do Caixa 2, para campanhas eleitorais. Isso é uma instituição informal que nasce da lacuna do Estado como instituição formal. Então, isso são instituições. E a análise nossa, eu sou cientista político, a minha formação é toda ela baseada nessa análise institucional, uma visão muito econômica, economicista, vamos dizer assim, da realidade social, com muito uso da escolha racional como estrutura de análise, termina fazendo com que a avaliação do Estado seja muito dentro dessa conjuntura, né, nos afastando aí de questões político-ideológicas, nos colocando dentro mais de uma conjuntura administrativa propriamente dita. Então, se você administra bem o erário, resultados serão bons, né, do ponto de vista das políticas públicas. Se você administra mal o erário, a corrupção, o desvio, o resultado vai ser negativo, vai ser ruim. Então, a gente não coloca a conta naquilo que a gente não enxerga, né, como questões ideológicas, de colocar, por exemplo, a questão da corrupção e do mau serviço público de saúde, educação e segurança no Brasil na conta da estrutura capitalista industrial e pós-industrial. Isso não tem o menor sentido. Tem seus problemas, mas não tem relação de causalidade. Então a gente tem que analisar, a gente parte para esse tipo de análise, né, o autor que termina moldando muito o meu raciocínio na análise do Estado, na análise do funcionamento da política, das tomadas de decisão, é o economista Douglas North, né, principalmente no seu livro Instituições, Mudança Institucional e Desenvolvimento Econômico. Já tem em língua portuguesa desde 2018, mas eu estudei toda a minha vida na estrutura muito mais interpretativa e na língua inglesa, mas já tem em língua portuguesa e termina influenciando bastante a gente, dentre outros autores fundamentais que terminam influenciando a gente na nossa análise concreta da realidade. Então, logicamente, não temos como trazer, não vamos trazer para cá o Douglas North, mas vocês terão a oportunidade de estudar o Douglas North em outras disciplinas, como nas disciplinas dos professores Alex Bruno e do professor Alan Gustavo, que bebem muito também nessa literatura institucionalista. A professora Kelly, né, lá nas disciplinas dela, bebe muito nessa noção de institucionalidade. Pois bem, então, indo mais na frente, nossos objetivos é oferecer aos alunos noções teóricas sobre a natureza e o papel do Estado, sua origem, né, histórica, evolução, elementos, instituições, organização e funcionamento, destacando que a minha formação primeira é História. Então, diferente de muitos colegas meus que enveredaram pela ciência política institucionalista, muito uso da teoria dos jogos, escolha racional na análise, institucionalista fria, né, neo-institucionalismo histórico e tal, eu tenho um apreço muito grande pela história. Acho que a história importa. Né?
a cultura que traz, as instituições trazem essa cultura historicamente, elas importam. Logicamente que aí não importam tanto como as instituições, né? Como as reformas institucionais, senão a gente não teria como mudar o funcionamento da nossa estrutura institucional. Imagine que a corrupção está no Brasil desde o período colonial, de forma frequente, e que, se a gente for colocar a história como sendo determinante, nós nunca nos livraremos dessa cultura, né, do jeitinho, do inho, vamos dizer assim, da coisinha, do toma lá da cá e tal, da estrutura colonial brasileira. Não. Nós acreditamos, nós não só acreditamos, mas nós defendemos a tese de que as instituições elas importam nesse sentido de mudar comportamentos culturais, comportamentos danosos à sociedade, ao erário, à estrutura pública. E são as instituições que têm esse papel, né, de fazer essas mudanças institucionais, essas mudanças de comportamento cultural. Então, o objetivo é também preparar os alunos para o estudo do direito positivo das demais disciplinas do curso, com conhecimento básico dos componentes do Estado. Então, nós temos aí esse papel. Como eu falei para vocês, a disciplina ela tem esse caráter, ela está dividida em 3 etapas, né? A clássica, a moderna e a contemporânea, como eu vou explicar mais na frente para vocês. Então, a metodologia, ensino expositivo de conteúdos com debates e leituras, usar-se-ão recursos da internet, lógico, como o G Suite, o Google Meet, o YouTube, como agora a gente já está utilizando, tanto para atividades síncronas como assíncronas, né? As atividades ao vivo, direta, e atividades que vão ser gravadas e disponibilizadas em plataformas, como eu estou fazendo esse conteúdo agora e disponibilizando para vocês na internet, no YouTube. Os exercícios, né, nós teremos também atividades baseadas em exercícios, as aulas serão gravadas com aplicação de exercícios sobre cada aula. Então, se eu dei uma aula hoje sobre o pensamento político de Thomas Hobbes, ao final da aula eu vou disponibilizar no WhatsApp, ou seja, teremos um grupo da disciplina, para eu disponibilizar isso diretamente para o celular de vocês, a atividade daquela aula, e ela terá que ser feita em tempo hábil. Que tempo hábil é esse? 8 dias. Imagina, você vai ter 8 dias, ou seja, até a próxima aula disponível. Vou disponibilizar as aulas todas as quartas-feiras, ou vou realmente dar aula diretamente, mas acredito que será muito mais aulas gravadas, como esta, que está sendo gravada, encaminhada para vocês. Vocês terão 8 dias para responder. Então, se saiu hoje um exercício sobre Hobbes, você terá 8 dias para me encaminhar essa resposta, né, relacionada à Thomas Hobbes. Isso é uma forma de vocês exercitarem esse, né, fazerem a leitura. Você está vendo a aula agora, não fez leitura nenhuma. Você vai ver a aula, você vai pegar os exercícios, você vai responder os exercícios. Para responder os exercícios, você vai ter que ler o texto. Então, vão surgir as dúvidas. E essas dúvidas vão ser encaminhadas diretamente para mim. Podem ser encaminhadas pelo WhatsApp, podem ser encaminhadas por e-mail. Eu terei nos dias da semana, horas, para responder essas demandas de vocês. Espero que tenha demandas. Porque não existe não ter demanda, né? Se não tem demanda, é porque vocês não vão estar lendo, vocês não vão estar fazendo as questões, vocês não vão estar se esforçando para aprender. Para aprender. E aí o aprendizado é o fundamental aqui. Certo? Os recursos utilizados, né? Banda larga da internet, Wi-Fi. Aqui em casa eu tenho uma boa conexão à internet. Os textos digitalizados em PDF, aulas, os slides digitalizados em PDF. Então, essa aula de hoje que eu estou apresentando para vocês aqui, eu já vou encaminhar para o Rosenato, lá no CDSA, para que ele compartilhe isso lá no link da disciplina. Daqui a pouco eu vou passar um e-mail geral para vocês com essas informações, certo? Os materiais de leitura e acompanhamento, como slides e links de acesso, estarão disponíveis no site do CDSA. Inclusive esse material que eu estou lendo aqui. Tá certo? Vou apresentar para vocês, que eu estou apresentando para vocês. Ele vai estar disponível lá. Na avaliação, os estudantes serão avaliados em sua capacidade de leitura e produção textual. Provas dissertativas sobre os temas teóricos serão disponibilizadas em forma digital para a produção original do estudante em tempo hábil. Serão feitos 3 exercícios, 3 avaliações, uma de cada unidade, mais uma avaliação final para aqueles que não alcançarem êxito na média final.
Então nós temos aí a bibliografia, né? Então nós temos aí 2 textos de Bobbio, 2 livros, né, na verdade, Liberalismo e Democracia, a Teoria das Formas de Governo, o livro de Boron, que é um compêndio, né, com vários autores. Nós vamos ler o artigo referente, o capítulo referente a John Locke, que está aí nesse livro, Filosofia e Política Moderna, de Hobbes a Marx. O meu livro, que está disponível no site da editora, como vocês vão ver no link que eu vou disponibilizar para vocês, aí os slides, e os clássicos da política, os 2 volumes, 1 e 2. Certo? O cronograma de execução, nós temos aí, vocês podem ver, do dia 2/9 até o dia 9/12, nós teremos aí disponíveis os dias de conteúdo, de avaliações, exercícios e por aí vai. Nós temos aqui de como esse conteúdo vai ser trabalhado, né? Então, os conteúdos, as atividades totais computam 60 horas de atividades, aulas digitais. Os conteúdos serão ministrados em 3 unidades. Entre os dias 2/9 e 23/9 de 2020, teremos a primeira unidade com o seguinte conteúdo: a Teoria das Formas de Governo, Norberto Bobbio, a introdução, o capítulo Uma Discussão Célebre e os capítulos referentes a Platão, Aristóteles e Políbio, que eles trabalham aí as formas clássicas de governo, monarquia, aristocracia, democracia, tirania, oligarquia, certo? Oclocracia, são formas de governos clássicas. Nós vamos entender esses conteúdos, o pensamento de cada autor desse, na visão, né, do Norberto Bobbio, como o Norberto Bobbio interpretou isso nas suas aulas de Direito e Ciência Política na Universidade, na Faculdade de Turim, na Faculdade de Direito de Turim, nas décadas de 60 e 70. Né? A segunda unidade dos dias, aí tem Liberalismo e Democracia, que são 17 capítulos curtos, que vocês vão ler, isso aí nós vamos dividir esses 2 conteúdos aí em algumas aulas, como eu vou apresentar para vocês mais na frente. A avaliação dia 30/9, a produção textual em 24 horas para ser entregue por e-mail. Então serão computadas 4 horas aulas também para essa atividade, mas vocês terão um dia para me entregar, e aí nós teremos aí, vocês terão horas para fazer isso aí, esse trabalho, um dia para encaminhar para mim essa produção textual, avaliação, certo? Entre os dias 7 de outubro e 28 de outubro, a segunda unidade, com o seguinte conteúdo, no livro Os Clássicos da Política, Thomas Hobbes, né, que é um pensador fundamental, né, para o entendimento da estrutura de Estado, poder, falta de instituições, o que é que leva, né? A Filosofia Política Moderna, com o texto de John Locke, pai do liberalismo político. Os Clássicos da Política, novamente, com Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é um importante pensador, que vai trazer elementos fundamentais para o que nós entendemos hoje como democracia direta, democracia participativa e tal. E os Clássicos da Política, com o Federalista, trazendo aí a estrutura de desenho institucional do funcionamento da democracia americana, o federalismo americano, que influencia decisivamente a nossa estrutura federalista aqui no Brasil. Avaliação dia de 4/11, com produção textual novamente, em 24 horas para ser entregue por e-mail. Todas essas atividades vão encaminhar pelos diversos canais para que vocês tenham acesso a elas e façam o mais rápido possível dentro desse dia. Né? Passou as 24 horas, infelizmente, não tem como. É muito, eu acho que é muito tempo, né, para vocês fazerem e efetuarem. Entre os dias 11/11 e 25/11, teremos a terceira unidade, com o seguinte conteúdo, em cima do meu livro, Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil. Na ocasião, debateremos o Estado brasileiro, a cidadania no Brasil, a questão dos direitos humanos, a questão da violência como um contraponto decisivo à política, onde a violência é grande, a política ela é pequena, tá certo? A questão das políticas públicas no Brasil e a política de segurança pública no Nordeste. A política pública de segurança como um case a ser analisado, né, que é a minha expertise em termos de políticas públicas. Né? A avaliação dia 9/12, com a produção textual em 24 horas para ser entregue por e-mail, serão computadas 4 horas aulas, mais uma vez, do mesmo jeito. E no dia 9/12, caso os casos que não obtiveram média para passar, nós teremos uma avaliação final.
O conteúdo será distribuído em 15 encontros, 15 atividades, todas elas nas quartas-feiras, né, quando está disponível aí no controle acadêmico. As aulas estarão disponibilizadas, gravadas na quarta-feira. Eu vou disponibilizar e vocês assistem no momento que vocês quiserem, mas no controle acadêmico eu vou colocar lá dentro do que está no controle acadêmico, nos conteúdos. Então essa apresentação, que eu já vou estar disponibilizando, essa apresentação ela entra lá no controle acadêmico, com horas de aula, né, juntamente com o conteúdo que eu vou disponibilizar também. E o primeiro conteúdo está no livro A Teoria das Formas de Governo de Bobbio, a introdução e uma discussão célebre, né, que teremos aí de exposição do conteúdo. No máximo 2 horas, acredito que menos que isso, né, até porque demora muito para carregar o YouTube, muitas horas, mas com mais 2 horas de exercícios, aí você também vai computar aí dúvidas que possam surgir. Essas dúvidas vão ser encaminhadas, podem ser encaminhadas diretamente pelo grupo Teoria Política do Estado, do WhatsApp, pode ser encaminhada por e-mail, pode ser encaminhada para o meu WhatsApp particular, o meu número particular, que aí eu vou ter tempo durante a semana, está dentro da minha estratégia durante a semana. Vou apresentar para vocês o calendário, vou passar a encaminhar esse calendário para vocês das minhas atividades durante a semana. Eu não vou ter tempo, aí, dias, horários para fazer responder essas questões e tal, tá certo? Então toda demanda será respondida da melhor maneira possível. Você está aqui, você está assistindo, por exemplo, esse vídeo, você está assistindo numa quinta-feira pela manhã. Então terminou, surgiu a dúvida, passa a dúvida para o WhatsApp, tá certo? E aí eu vou ter lá o meu horário para pegar todas essas dúvidas e sair respondendo. É isso, é aquilo, leia na página tal, é assim, essa palavra significa isso, esse sentido contextual é esse. E aí vai depender muito do interesse de vocês, né? O interesse de vocês. Vocês vão ter aí que fazer muitas coisas aí sozinhos, né? Pegar os textos, ler, fazer os exercícios. A exposição vai estar sendo feita, né? Aqueles que têm vergonha não vão ter mais vergonha porque vão poder passar o áudio diretamente no WhatsApp, então não vai ter muito problema. Tá certo? Então, a aula 2, né, dia 9, dia 2 do 9, dia 9 do 9, teorias de novo, das teorias da forma de governo em Bobbio, agora Platão, Aristóteles e Políbio. Então, será disponibilizado lá no dia 9. No dia 16, Liberalismo e Democracia, capítulos 1 a 9. No dia 23, Liberalismo e Democracia, capítulos dos 10 a 17. Todas essas aulas aí, assim que eu disponibilizar no dia da aula, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, não importa, porque é o dia que eu vou disponibilizar, vocês vão ter automaticamente sendo encaminhado para o WhatsApp os exercícios daquela aula, certo? Dia 30 do 9, uma avaliação, que será um encaminhamento pelo WhatsApp, com previsão de 6 horas para a resolução da avaliação, e serão disponibilizadas 24 horas para o envio da atividade. Então você vai ter aí, num dia, né, no mínimo 6 horas para fazer isso. Eu não estou exigindo que se faça 6 horas isso, você vai ter 24 horas para me entregar. Mas acredito que dificilmente você... Eu encaminho a aula começa, vamos dizer que a aula de 18h30 às 22 horas. Então, vamos colocar aqui que às 18h30 do dia posterior tem que receber essas atividades, essa prova. Então, você deixar para fazer isso de última hora não vai ser adequado. Então, você lê, você tem no tempo para fazer e tal, disponibilizando aí essas horas, 6 horas pelo menos, que temos outras disciplinas. É bastante adequado para fazer essa prova. E aí encerra essa primeira unidade. A segunda unidade começa na aula 6, do dia 7 do 10, os clássicos da política em Hobbes. Depois, no dia 14 do 10, filosofia política moderna, com Locke, né, John Locke. No dia 21 do 10, os clássicos da política com Rousseau. No dia 28 do 10, os clássicos da política federalista. No dia 4 do 11, a avaliação, nos mesmos moldes da primeira unidade. A terceira unidade, então nós temos a primeira unidade clássica, a segunda unidade moderna, e a terceira unidade, por último, uma visão mais contemporânea, que vai estar baseada no meu livro. Nós discutiremos aí temas, como eu falei para vocês, fundamentais. Então, na aula 11, o dia 11 do 11, no livro Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil, nós teremos a discussão sobre a introdução, os capítulos 1 e 2, os temas, né, da apresentação geral da obra, teoria da democracia contemporânea
Estado brasileiro e o aspecto do monopólio da força, direitos humanos, políticas públicas e segurança pública. Na aula 12, de 18/11/2020, no mesmo livro, Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil, nós teremos os capítulos de 3 a 5, 3, 4 e 5, com os temas Violência no Brasil e no Nordeste, Homicídios como proxy da criminalidade violenta, Segurança Pública no Brasil, seus aspectos institucionais, os desafios da política de segurança pública no Brasil. Aula 13, no dia 25/11, Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil, capítulos 6, 7 e conclusão. Temas: o case colombiano, o que foi feito na Colômbia, né, para mudança de trajetória da criminalidade violenta e do tráfico de drogas naquele país, uma mudança institucional provocada por governos, pelo Estado. Né? Então, as variáveis explicativas para o controle do crime violento, o que é que se explica? O que é que controla crime, violência, corrupção? O que é que controla? Não é? Então, gestão pública, gestão da segurança pública, gestão do sistema carcerário. Ou ingestão, não de ingerência. Tá certo? Por fim, a aula 14, na verdade, dia 2/12, a avaliação final, ou aliás, a avaliação da terceira unidade, do mesmo modo da primeira e segunda unidade. E a terceira unidade vai estar encerrada. No dia 9/12, para aqueles que não obtiveram por algum motivo, que vai ser muita chance, né? A cada aula tem um exercício. Esse exercício sendo respondido, eu computo presença e esses exercícios acumulados na unidade, quem fizer todos os exercícios a contento, certo? E fazer com razoabilidade, com discussão, certo? As respostas a esses exercícios terão, em cada unidade, 2 pontos. O cara fez o exercício das 4 aulas da primeira unidade, dos 2 livros de Borbio, fez os 4 exercícios, as 4 atividades referentes a cada aula, terá 2 pontos. Logicamente, não fez todo, fez 50%, 1 ponto. Não fez nada, né? Também não tem punição nenhuma para quem não fizer nada. Quem não fizer nada não vai ficar com ponto negativo, mas muito dificilmente, né, vai ter um sujeito que não faz os exercícios, ele consiga fazer. Pode ser que aconteça, mas pela minha visão institucionalista, quem é negligente com as atividades não termina fazendo um bom governo, né, vamos dizer assim, não termina fazendo uma boa gerência do seu tempo e do seu estudo, certo? Isso aqui não é só para a teoria política do Estado, não, viu, gente? Você desempenhar, ter um bom papel no seu estudo, no seu desempenho, na sua gerência de tempo, nas respostas àquelas atividades que são impostas, de forma imposta pelos professores, etc. e tal, isso serve também para a sua vida profissional. Então, quem é negligente, quem é relaxado, quem não é organizado, quem não tem agenda, quem não se organiza, quem não responde às demandas, isso vai passar para a sua vida profissional. Tá certo? Se é que um sujeito desse, que é negligente, que não faz as coisas, vai conseguir terminar o curso. Mas, né, esperamos que sim, né, que mesmo isso vai ter um reflexo na sua vida profissional, certo? Então, quanto mais existir de sua parte uma organização para responder a tempo essas questões relacionadas à disciplina, não só a minha, como dos colegas, melhor para a sua vida profissional, não é só para a sua vida acadêmica, tá certo? Por fim, teremos essa avaliação final no dia 9/12, com a mesma sistemática das outras avaliações, só que agora com todo o conteúdo. Isso não quer dizer que a prova será uma prova com todo o conteúdo afinal, mas que poderá cair qualquer conteúdo que for ministrado em toda a disciplina, certo? Por fim, a apresentação aqui da imagem do YouTube. Isso aqui está sendo encaminhado para que seja colocado lá no meu sistema de aulas, certo? As dúvidas podem ser encaminhadas para o grupo, ou para o meu WhatsApp em particular, ou para um e-mail, né, que pode ser um e-mail institucional, ou o meu e-mail no Gmail. Tá certo? Grande abraço e até a próxima com o primeiro conteúdo propriamente dito da disciplina Teoria Política do Estado.